Dicas de leitura com Luciano Abel. Oferecimento Livraria Júlio Verne. Bom dia, bem-vindos a mais um Dicas de Leitura. Hoje eu vou trazer para vocês um livro que, apesar de ser relativamente novo, ele é de 2006, já é um clássico da literatura, é um sucesso no mundo inteiro, já virou filme e tem fãs ferrenhos dessa história. O livro é A Menina que Roubava Livros, do Marcus Zusak, que saiu pela editora Intrínseca. Gente, esse livro é um livro daqueles que é único, assim, é difícil de explicar. É um livro difícil, tá? Bastante difícil. Na verdade, ele tem um começo difícil. Tu demora para entender um pouquinho. O primeiro capítulo, tu fica meio perdido. O que está acontecendo aqui? É importante. Eu não quero dar spoilers da história, mas tem uma coisa que eu acho que ajuda o leitor a perceber a história. E na realidade não chega a ser um spoiler, porque está na contracapa do livro. O narrador da história é a morte. É isso mesmo, a morte mesmo. Ela está contando essa história. E até tem na contracapa ali, quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. E isso parece meio bizarro, meio surreal demais para alguns leitores que gostam de uma história mais concreta, né, mais baseada na realidade. Mas, gente, tem um porquê e faz muita diferença. É muito interessante tu entender que o autor quis contar essa história da perspectiva da morte. O que a morte acha do que está acontecendo. Por quê? Porque a história se passa em 1939, no começo da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava se preparando para a Segunda Guerra Mundial. A personagem principal, isso é a parte interessante da história, porque normalmente quando tu vê uma história de sofrimento, uma história de superação que se passa na Segunda Guerra Mundial, tu vê ela pelo ponto de vista de um judeu, que foram as pessoas mais perseguidas. E esse livro não, a personagem principal é uma alemã, ela não é judia, porém ele mostra também que não foi só os judeus que foram perseguidos, né, que foram massacrados. A população alemã, de um modo geral, os que não seguiam aquela regra do partido nazista, que não concordavam com o partido, também sofreram. E ela foi abandonada para adoção pela mãe justamente porque a mãe era comunista, o pai já tinha sido preso, ela sabia que mais cedo ou mais tarde ela ia ser presa, então ela já abandona a filha para que a filha não sofra. E aí nessa circunstância é que a personagem começa a história e os livros, eles têm um papel muito importante. Quando eu ouvi a respeito do livro, eu achei que era a respeito de uma menina que salvava os livros de serem destruídos, porque os nazistas foram conhecidos, né, por destruírem livros que contavam coisas que eles não queriam que as pessoas soubessem, né? Mas na realidade é mais do que isso. Os livros, eles são personagens na história. Os livros, eles surgem, ela encontra livros que ajudam ela a superar momentos difíceis pelos quais ela está passando, e ela passa por momentos terríveis ao longo da história. E essa história, a maneira como ela é construída, é uma história extremamente emocionante. E como eu disse, no começo tu demora a entender o que está acontecendo, quem é que está contando essa história e tal. O final, tu termina o livro com muitos sentimentos diferentes, tu fica com raiva, com esperança, enfim, é um livro que mexe com a pessoa que leu. Não tem como dizer que não. É um livro que vai te fazer chorar, vai te fazer rir, vai te dar medo. É um livro complexo, né? Mas é uma leitura muito, muito, muito interessante, que vale muito a pena. Então eu fico essa recomendação aqui. Esse livro não é à toa que ele é um best-seller em todos os países que ele foi lançado. Então não tem nenhum país em que ele é lançado em que ele não se torne um dos mais vendidos. Então
procure o livro na livraria Júlio Verne, você vai encontrá-lo. Nós sempre temos pelo menos um exemplar aqui, então sempre repondo, porque esse é um daqueles livros que é necessário que a gente tenha. Tem livros que tu não pode não ter na tua livraria, e esse é um deles. E, como sempre, estamos aqui à disposição para tirar dúvidas, aceitar suas sugestões. Então, mandem suas sugestões através da nossa fanpage, venham nos visitar aqui na Livraria Júlio Verne, de frente ao Laboratório Miller, na Rua da Santa Casa. E quero avisar os nossos leitores que gostam de ocultismo, esoterismo, nós estamos com uma grande quantidade de livros em promoção da editora Madras. Nós recebemos livros de vários assuntos, umbanda, ocultismo, tem romance também, tem livros históricos, tem coisas muito interessantes a preços fantásticos, de 20% a 35% de desconto. Então apareçam, nós estamos esperando por vocês. Até a próxima, tenham um bom dia.